1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 20. Então David fugiu de Naiote, em Ramá, encontrou-se com Elnatais e perguntou-lhe: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime e que pecado cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? E Elnatais respondeu: De modo algum isso acontecerá. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma, nem grande nem pequena, sem antes me contar. Porque meu pai esconderia isso de mim? Isso é impossível. Mas David insistiu com juramento e disse: Com certeza seu pai sabe que eu achei favor aos seus olhos e deve ter dito. É melhor Elnatais não saber disso, para que não fique magoado. Mas, tão certo como Iau vive e tão certo como você vive, estou a um passo da morte. Então Elnatais disse a David: Farei tudo o que você disser. David disse a Elnatais: Amanhã é lua nova, e o rei com certeza espera que eu me sente com ele para comer, mas deixe-me ir embora, e eu me esconderei no campo até depois de amanhã, à noite. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. David implorou que eu lhe desse permissão para ir rapidamente a Belém, a cidade dele, para celebrar o sacrifício anual com toda a família. Se ele disser: Está bem, então seu servo estará seguro. Mas, se ele ficar irado, você saberá que ele realmente quer me fazer mal. Mostre amor leal ao seu servo, pois você fez um pacto com o seu servo perante Iau. Mas, se sou culpado de alguma coisa, mate-me você mesmo. Por que me entregar ao seu pai? Então Elnatais disse: Não diga uma coisa dessas. Se eu ficar sabendo que meu pai realmente quer lhe fazer mal, eu avisarei. Então David disse a Elnatais: Quem me informará se seu pai responder de forma irada? E Elnatais disse a David: Venha comigo, vamos ao campo. Assim, os dois foram ao campo. E Elnatais disse a David: Que Iau, o criador de Shau, seja testemunha de que sondarei meu pai por volta desta hora, amanhã ou depois de amanhã. Se as intenções dele para com você forem boas, não mandarei avisá-lo. Mas, se meu pai quiser fazer mal a você, que Iau me castigue, e que o faça severamente, se eu não informar e deixar você ir embora em harmonia. Que Iau esteja com você assim como esteve com meu pai, e que você demonstre o amor leal de Iau para comigo enquanto eu estiver vivo, e mesmo quando eu morrer. Nunca deixe de mostrar amor leal para com os da minha casa, mesmo quando Iau eliminar todos os inimigos de David da face da terra. Então Elnatais fez um pacto com a casa de David, dizendo: Iau exigirá punição para os inimigos de David. Assim, Elnatais fez com que David jurasse novamente, pelo seu amor por ele, pois o amava como a si mesmo. E Elnatais disse: Amanhã é lua nova e sua ausência será notada, pois o seu lugar estará vago. Depois de amanhã sua ausência será notada ainda mais. Então venha a este lugar onde se escondeu no outro dia, e fique perto desta pedra. Eu então atirarei 3 flechas para um dos lados dela, como se estivesse atirando no alvo. Quando eu mandar o ajudante, direi: Vá buscar as flechas. Se eu disser ao ajudante: As flechas estão mais para cá, traga-as, então você poderá voltar, pois tão certo como Iau vive, isso significará que está tudo bem com você e que você não corre perigo. Mas, se eu disser ao jovem: As flechas estão mais para lá, então vá embora, porque Iau estará mandando você ir. Quanto à promessa que fizemos, que Iau seja testemunha entre mim e você para sempre. Então David se escondeu no campo. Quando chegou a lua nova, o rei se sentou para tomar a refeição. Como de costume, o rei se sentou no seu lugar junto à parede. E Elnatais estava sentado na frente dele, e Abner estava sentado ao lado de Shau, mas o lugar de David estava vago. Shau não disse nada naquele dia, pois pensou: Deve ter acontecido alguma coisa e ele não está puro. Sim, ele deve estar impuro. E no dia seguinte ao da lua nova, no segundo dia, o lugar de David continuou vago. Então Shau perguntou a Elnatais, seu filho: Por que o filho de Jessé não veio à refeição nem ontem nem hoje? E Elnatais disse então a Shau: David implorou que eu lhe desse permissão para ir a Belém. Ele disse: Por favor, deixe-me ir, porque a minha família oferecerá um sacrifício na cidade e o meu irmão mandou me chamar. Portanto, se eu tiver achado favor aos seus olhos, deixe-me ir ver meus irmãos. É por isso que ele não veio à mesa do rei.
Então Shaul ficou irado com Elnatais e lhe disse: Filho de uma mulher rebelde, pensa que eu não sei que você prefere ficar do lado do filho de Jessé, para a sua própria vergonha e para a vergonha da sua mãe, enquanto o filho de Jessé estiver vivo sobre a terra. Nem você nem seu reino estarão seguros. E agora mande alguém buscá-lo, pois ele tem de morrer. No entanto, Elnatais disse a Shaul, seu pai: Porque ele deve ser morto. O que foi que ele fez? Nisto Shaul arremessou a lança contra ele para matá-lo. Então Elnatais viu que seu pai realmente queria matar David. E Elnatais, furioso, levantou-se imediatamente da mesa e não comeu nada no segundo dia depois da lua nova, porque ficou magoado com respeito a David e porque seu próprio pai o havia humilhado. Na manhã seguinte, Elnatais foi ao campo para se encontrar com David, acompanhado por um jovem ajudante. Ele disse ao seu ajudante: Vá correndo buscar as flechas que atiro. O ajudante correu, e Elnatais atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante chegou ao lugar onde estava a flecha que Elnatais tinha tirado, Elnatais gritou para o ajudante: A flecha não está mais para lá. Depressa, vá rápido, não demore. Então o ajudante pegou as flechas e voltou ao seu amo. O ajudante não sabia de nada sobre o assunto. Somente Elnatais e David sabiam o que aquilo significava. Então Elnatais deu suas armas ao ajudante e lhe disse: Vá, leve-as à cidade. Quando o ajudante foi embora, David saiu de onde estava, ali perto, ao sul, e se curvou 3 vezes com o rosto por terra. Então eles se beijaram e choraram um pelo outro. Mas David foi quem mais chorou. E Elnatais disse a David: Vá em harmonia, visto que nós dois juramos em nome de Yal, dizendo: Que Yal seja testemunha entre mim e você, e entre os meus descendentes e os seus descendentes, para sempre. Depois, David foi embora e Elnatais voltou para a cidade. 1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 21. Mais tarde, David foi a Nob, a Aimeleque, o sacerdote. Ao se encontrar com David, Aimeleque começou a tremer de medo e lhe perguntou: Por que você está sozinho? Por que não veio ninguém com você? David disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me instruiu a fazer algo, mas disse: Não deixe ninguém ficar sabendo de nada sobre a missão para a qual estou lhe enviando nem sobre as instruções que lhe dei. Por isso, combinei com meus homens para nos encontrar em determinado lugar. Agora, se o amo tiver 5 pães ou qualquer outra coisa, entregue-os a mim. Mas o sacerdote disse a David: Não tenho pão comum, apenas pão sagrado. Podem comê-lo, desde que os seus homens não tenham tido contato com mulheres. David disse ao sacerdote: Pode ter certeza de que as mulheres foram mantidas longe de nós como das outras vezes, quando saímos em campanhas militares. Se os homens se mantêm puros mesmo quando a missão é comum, quanto mais hoje. Assim, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, pois só havia ali os pães da proposição, que tinham sido tirados da presença de Yal e substituídos por pão fresco no dia em que se tiravam os pães. Naquele dia, um dos servos de Shaul estava ali, retido perante Yal. Seu nome era Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Shaul. David perguntou então a Aimeleque: O amo não tem aqui uma lança ou uma espada? Eu não trouxe nem minha espada nem minhas armas, visto que a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá. Está aqui, enrolada num pano, atrás do éfode. Se quiser pegá-la para você, pegue, porque é a única que há aqui. David disse: Dê-me essa espada, pois não existe outra igual a ela. Naquele dia, David partiu e continuou a fugir de Shaul, e por fim chegou ao território de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram a ele: Esse não é David, rei da terra de Shaul? Não foi sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Shaul matou milhares, e David dezenas de milhares? Pensando no que eles disseram, David ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Portanto, na presença deles, disfarçou a sua sanidade e agiu como louco no meio deles. Ele rabiscava os portões e deixava escorrer saliva sobre a barba. Por fim, Aquis disse aos seus servos: Não estão vendo que este homem é louco? Por que o trouxeram a mim? Já não tenho loucos o bastante para vocês me trazerem mais um?
Deveria este homem entrar na minha casa?